Você já se sentiu frustrada ao tentar alinhar a sua rotina com a de outras pessoas? Eu certamente já passei por isso. Pra mim não existe esse negócio de rotina. Eu dependo de outras pessoas e de outros horários. Você já pensou isso? É claro, não existem rotinas isoladas. Olá, este é o Em Busca da Rotina Perfeita, experiências reais de uma pesquisadora em comportamento humano. O meu nome é Julia Testori, @JuTestori, e esse podcast surgiu para conversas que não podem ser resumidas em 15 segundos de um story do Instagram. O episódio de hoje está dividido em 3 blocos: conversas, teoria e exercícios práticos no final. Será que você já identificou o tema do episódio de hoje? É um tema que não é tão óbvio assim. Não sei se você já pensou sobre isso. Eu, particularmente, fiquei muito orgulhosa da minha cabeça por ter feito essa escolha para esse episódio de hoje. O episódio é sobre comunicação. E o que isso tem a ver com rotina? Quando a gente fala sobre a nossa rotina, a gente fala muito sobre a nossa rotina individual. As minhas prioridades, quais são os meus sonhos, quais são as minhas dificuldades, o que eu preciso desenvolver, um autodesenvolvimento, um autoconhecimento. Mas isso tudo vai por água abaixo quando a gente não considera que a gente vive, assim, basicamente em sociedade. E o que acontece? Muitas pessoas entram em contato comigo falando: Julia, esse negócio de rotina não funciona comigo, porque eu moro com outras pessoas. Eu não posso dormir o horário que eu quiser, porque o meu irmão fica jogando até as 2 da manhã. Não adianta fazer um planejamento, porque o meu colega de equipe atrasa tudo. E sim, eu sei que é importante, inclusive a minha psicóloga sempre me alerta de que existe aquilo que está dentro do meu controle e aquilo que está fora do meu controle. Posso controlar apenas aquilo que pode ser controlado, ou seja, as minhas próprias ações. O que o outro vai criar de expectativas, achar ou deixar ou não de fazer, cabe ao outro. Mas se a gente está inserido em uma sociedade, e não sei da sua rotina, mas a minha rotina, acho que 85% dessa rotina depende de outras pessoas. Seja do Arthur, meu namorado, porque a logística das tarefas de casa são conjuntas, seja das pessoas que moram comigo, porque caso você não saiba, eu moro em 5. Somos eu e mais 4 num apartamento em São Paulo. Isso poderia ser uma situação de caos, uma zona de guerra. Graças a Deus não é, mas poderia ser. Não é que tudo flui perfeitamente bem, tá tudo 100% alinhado. Mas a gente vive muito bem perto do que poderia ser. Então vamos pegar esse primeiro exemplo. Por que será? Óbvio que depende das pessoas com que você mora. Tem gente que eu não moraria de jeito nenhum, mas estou numa situação que super funciona. Só que para funcionar, a primeira coisa foi estabelecer regras básicas. Então, por exemplo, vou trazer aqui a minha situação. Eu poderia estar de cabelos em pé porque eu monto aqui o meu cronograma de tarefas domésticas, mas aí a outra pessoa não cumpre com a tarefa dela e eu tenho muita aflição de deixar, sei lá, louça acumulada, bagunça acumulada, então eu vou lá e fico arrumando as outras coisas e me sobrecarrego, ou seja, não consigo cumprir com a minha rotina, meu planejamento, porque o outro não cumpriu com a dele. Poderia acontecer isso. Mas é para isso também que essas regras servem. E a gente estabeleceu que, por exemplo, em casa, cada pessoa é responsável por uma parte da casa, pela limpeza de uma parte da casa. E sem ter ninguém que faz esse serviço pra gente, é muito importante que a gente mantenha um ambiente habitável. E essa, por exemplo, foi uma das primeiras regras que a gente estabeleceu em casa e super funciona. E para além da limpeza, poderia ter uma dificuldade de me planejar e de criar uma rotina se eu não sei se na hora de cozinhar vai ter alguém usando fogão, se eu não sei se na hora de descansar vai ter alguém assistindo TV, se eu não sei se eu vou conseguir me concentrar para fazer o meu trabalho, se vai ter alguém em reunião do meu lado. Eu realmente estou inserida com muita convivência. Não é que cada um meio que tá isolado no seu quarto e não depende da rotina do outro. A gente tem uma rotina muito sincronizada. E eu precisei me adaptar, mas eu precisei comunicar muitas coisas que precisavam ser comunicadas. E é por isso que no episódio de hoje falaremos sobre comunicação. Não só para questões pessoais, mas para questões profissionais também. E nossa, falando com vocês aqui sobre essa
minha situação atual, né, de dividir casa, enfim, tudo, sala, cozinha, até quarto, né, porque eu divido com o Arthur, eu me lembrei de uma outra época da minha vida que eu já recebi mensagens sobre isso também. Uma vez eu compartilhei que eu sou vegana. Por muito tempo fui vegetariana e faz uns 4 anos que eu sou vegana, e uns 10, acho que eu sou vegetariana. E eu compartilhei isso nos meus stories e uma pessoa me mandou mensagem falando que não foi num tom agressivo, tá? De jeito nenhum. Mas falando que era bem mais fácil pra mim, porque eu podia fazer as minhas escolhas, mas que pra ela, pessoa que tava escrevendo, não tinha como, porque ela dependia das pessoas que cozinhavam pra ela, a mãe dela, o pai, não sei. E eu entendo, eu super entendo. Tem coisas que estão no nosso controle, tem coisas que não estão no nosso controle. Mas o que será que pode ser comunicado? Quando eu virei vegetariana, eu fui para um extremo. Eu falei que eu ia virar vegetariana, que eu não ia comer mais carne. Os meus pais não reagiram muito bem por achar que eu iria ficar desnutrida e por um preconceito mesmo, que, sei lá, eu tinha virado bicho grilo, porque todo mundo da USP tinha virado bicho grilo, e foi bem na época que eu entrei, né, na faculdade. Então, infelizmente, foi isso que aconteceu. E nessa situação, quando eles não reagiram bem, eu fui para um extremo, e eu falei assim, então quer saber? Eu que vou cozinhar minha comida. E aí eu comia na USP, no bandejão, que a gente tinha acesso e tinha a opção vegetariana, vegana. Mas quando eu tava em casa, eu cozinhava minha comida. E eu me forçava a provar que, olha, eu sei fazer o meu também e não dependo de ninguém. E aos poucos eu fui amadurecendo a ideia e conseguindo comunicar as minhas necessidades. Por que era importante pra mim não comer carne? Por que eu tinha tomado essa decisão? E ao mesmo tempo entender as necessidades do outro. Então, nossa, então, além de cozinhar a comida da família, eu vou ter que cozinhar uma outra comida separada para você. E aos poucos foi se chegando em um meio termo. Numa situação em que eu pesquisava receitas, eu cozinhava algumas coisas, fazia mais saladas, comia mais fora, né, na faculdade, porque, afinal de contas, custava R$1,90 o meu prato de comida. E acho que esse é um bom exemplo de como a comunicação é essencial para você criar a rotina que você quer. E até nessa situação de... Eu também já recebi uma mensagem que falava que a pessoa não conseguia acordar cedo porque ela dividia quarto com outras pessoas. E eu também não sei. Às vezes você tá convivendo com uma pessoa que não tem nenhum tipo de flexibilidade. Mas eu já dividi quarto com meu irmão e era difícil, porque ele ficava assistindo TV, alguma coisa assim, ou celular, ou jogando, não lembro. Até muito tarde. Eu queria acordar cedo. E eu comunicava de uma forma um pouco mais agressiva, tipo, desliga esse negócio agora, e obviamente não ia pra lugar nenhum. Então eu ficava nessa tortura de não conseguir dormir cedo e ter que acordar cedo, mas aos poucos foi se resolvendo com uma boa comunicação. Isso quando a gente comunica, porque tem vezes que a gente nem quer comunicar. Teve uma vez em casa, faz pouco tempo, que alguém tava lavando a louça em casa. A gente tem 2 pias. Amém, Senhor. E aí alguém tava lavando a louça e viu que tinha um potinho lá que a pessoa não tinha usado. Aí o que ela fez? Pegou o potinho e jogou na outra pia. Aí a outra pessoa tava lavando a louça, viu que tinha um potinho e jogou pra outra pia. E ficou pingando aquele potinho. Porque às vezes você pensa, por que eu vou me estressar e abrir aqui a caixa de Pandora? E sei lá o que vai sair dessa conversa por conta de um potinho. E aí você começa a comunicar sem comunicar. Na verdade, é uma comunicação não verbal. No caso, uma guerra fria estabelecida pelo potinho. Até que alguém decidiu quebrar a guerra fria e falar assim, de quem que é esse potinho? E era de uma terceira pessoa, que falou, desculpa, caiu aí, né? Não era nada. E eu não sou, talvez, a pessoa mais experiente pra falar com você sobre comunicação. Eu pareço uma pessoa bem tranquila, mas eu tenho e aqui me abrindo com vocês, tá? Eu tenho um traço de, talvez, uma preocupação excessiva, uma hipersensibilidade, não sei como minha psicóloga chamaria isso, mas de achar que eu sei o que as outras pessoas estão pensando e criar suposições na minha cabeça e ter certeza que todo mundo me odeia. Mania de perseguição? Talvez, não sei. E pra mim é muito difícil estar envolvida em conflitos. Eu sou uma pessoa que evito a todo custo os conflitos. E acabo por evitar comunicação. Mas não tem como a gente escapar. A sua rotina, ela vai precisar estar sincronizada. Os horários e rotinas das pessoas que passam pelo seu caminho. Seja no trabalho, em casa, onde for. E pra isso a gente vai agora pro bloco teórico. Porque
Esse episódio, ele é patrocinado pela Objetiva, selo de não ficção da Companhia das Letras. Sim, amigas, aconteceu esse momento. E eu fui atrás da Objetiva para poder convidá-los a participar desse projeto que é tão importante para mim e que tem em tantos momentos títulos presentes. O nosso primeiro episódio foi sobre o mito do potencial ilimitado, usando a bibliografia da Objetiva, que foi o livro 4.000 Semanas. Então eu entrei em contato com eles, convidei para serem apoiadores desse projeto. Eles toparam, então esse episódio ele é patrocinado pela Objetiva. E para ajudar a gente a entender como melhorar a nossa comunicação, temos aqui Super Comunicadores, o lançamento da Objetiva, do autor jornalista Charles Duhigg. Se você está familiarizada com esse nome, desculpa a minha pronúncia, é porque ele é o autor do Poder do Hábito, um livro que muitas de vocês devem conhecer, porque estamos falando sobre rotina, né? Então tem tudo a ver. E lendo esse livro para conversar com vocês sobre comunicação e rotina e sincronizar as nossas rotinas, eu fui fazendo várias anotações e eu vou trazer para vocês aqui os pontos altos e reflexões para talvez te ajudar a pensar um pouco nessa comunicação das suas necessidades e da sua própria rotina. O primeiro ponto é: toda comunicação ela tem algum objetivo. E o que o autor traz é um esquema de que ou a sua comunicação tem fins práticos, ou tem uma carga emocional, ou diz sobre quem você é inserido em uma sociedade. Uma dessas três. E por que é importante entender o objetivo dessa comunicação? Semana passada eu estava escutando um podcast da Yas, da Flor de Mim, que ela falava que muitas vezes ela entrava para uma conversa e a forma como ela sempre lida com as conversas é: estou aqui para resolver problemas, vou resolver os meus problemas e os problemas dele e da outra pessoa, e traz problema que eu vou resolver, vamos aqui abrir um plano de ação, vamos já começar a destrinchar quais são as etapas. E pode ser que o objetivo da comunicação, daquela comunicação, seja a resolução de problemas, fins práticos, mas muitas vezes o que a pessoa quer é só saber que você está ouvindo, acolhendo e tendo empatia pelos sentimentos dela. Sabe quando você reclama: nossa, meu dia foi muito chato. E você não quer que a outra pessoa fale: ué, por que você não muda de trabalho então? Você não quer resolver. Você quer comunicar os seus sentimentos e ser acolhida. Então é muito importante que a gente saiba o objetivo daquela conversa. Tanto quando você for entrar numa conversa, saber o que você quer tirar daquilo. Se você quer resolver o problema, trabalhar as emoções, ou entender quem você é, se situar em sociedade. E também começar a entender e estar atento ao qual o objetivo da outra pessoa, para que a gente possa passar por um processo que o autor fala de sincronizar essa comunicação, essa nossa forma de pensar. E inclusive ele traz um estudo que fala sobre essa sincronização, que eu achei tão legal. E ele fala assim na página 23: além dessa descoberta, muitas pesquisas mostram que no cerne de toda conversa há um potencial para sincronização neurológica, um alinhamento de corpos e mentes, desde a aceleração da nossa respiração aos arrepios em nossa pele, que dificilmente percebemos, mas que influencia o modo como falamos, escutamos e pensamos. Então é quase que essa habilidade ou abertura para sincronizar um corpo com o outro, uma mente com a outra, na forma como a gente se comunica. E vamos destrinchar agora esses 3 objetivos de comunicação. Fins práticos, sobre o que realmente é aquela conversa. É um tipo de mentalidade, podemos usar essa palavra, que tem como objetivo resolver um problema, discutir questões práticas, e é uma comunicação que envolve troca de informações. Já uma conversa emocional, como você se sente? Tem uma mentalidade dos sentimentos que estão envolvidos naquela comunicação. É sobre entender e reconhecer as emoções envolvidas para melhorar essa conexão e empatia com a outra pessoa. E essa comunicação emocional, ela é essencial para estabelecer essa conexão. Então, não necessariamente todas as suas conversas de trabalho precisam ser do primeiro tipo, práticas. É importante que você se conecte com as outras pessoas para
ter a confiança, para desenvolver empatia, perceber que às vezes a forma como a gente fala alguma coisa pode ser interpretada errada quando essa conexão não tá muito bem estabelecida. Às vezes eu posso estar achando que aquela pessoa que eu cobrei tá me achando péssima, mas se em algum momento eu tenho algum tipo de conexão emocional com ela e compartilho alguma vulnerabilidade, alguma dificuldade que eu tô tendo, essa pessoa começa a se conectar comigo e muito provavelmente ela não vai presumir que você está fazendo aquilo pra, sei lá, cobrá-la de alguma forma, num sentido negativo, porque ela tá conectada com você e tá em sintonia. É muito importante nutrir essa comunicação emotiva também. E o terceiro tipo de comunicação é social. Quem que você é? Uma mentalidade que se preocupa com as dinâmicas sociais e identidade das pessoas envolvidas. Então são aquelas conversas que você vai comunicando e construindo identidade social, compartilhando experiências, valores, crenças. E isso ajuda a alinhar as expectativas e criar um senso de comunidade. E é muito doido que nós, seres humanos, somos seres sociais. A gente nasce e vive por ligações sociais. E muitas vezes isso é algo deixado de lado. Acho que quando a gente pensa em uma questão mais profissional, a gente até estuda, né? Quem fez administração ou tem algum tipo de formação em gestão, provavelmente lida muito com isso, com a questão da comunicação. Obviamente, né, quem é formado em comunicação, eu sou formada em comunicação social, mas não me parece ser um tema que a gente presta tanta atenção para falar sobre a nossa rotina, por exemplo, para falar sobre os nossos objetivos pessoais, principalmente, e talvez mereça um pouco mais de atenção nossa. Inclusive, o autor dá alguns exemplos bem interessantes sobre a comunicação. Tem um estudo de caso, esse autor, da mesma forma como em Poder do Hábito, ele usa muito estudo de caso. E ele conta sobre um caso de um banco de investimentos que tinha realmente uma cultura de muita pressão, competitividade e uma comunicação nem um pouco boa e agradável. Como que foram feitos testes nessas reuniões de simplesmente que cada pessoa anotasse o objetivo dela com aquela reunião, né? Enfim, um momento de comunicar. O que os pesquisadores eles acreditavam? Que eles podiam tornar essas batalhas menos ferozes, pedindo a todo mundo para escrever em apenas uma sentença antes de cada reunião, explicando os seus objetivos para a conversa que eles teriam dali a pouco. Então, por exemplo, essa reunião é para escolher um orçamento com o qual todos estejam de acordo. Ou então, essa reunião é para apresentar as nossas queixas e escutar uns aos outros. Qual que é esse objetivo? E não é que as discordâncias e dissonâncias elas sumiam, mas as pessoas terminavam as reuniões muito mais satisfeitas, como se mesmo que, sei lá, a competitividade, o mau humor continuasse, porque infelizmente continuava, elas saíam mais satisfeitas sabendo que o objetivo inicial realmente foi cumprido. Simplesmente por entender e parar um segundo para pensar qual que é o objetivo daquela comunicação. E agora, usando para fins mais práticos, o que eu aprendi nessa leitura, a gente vai pensar em dois momentos diferentes. O momento em que a gente tem que delegar ou cobrar, ou seja, situações de trabalho, e o momento em que a gente tem que comunicar e alinhar coisas envolvendo a nossa vida pessoal. Eu vou trazer para vocês um pouco da perspectiva desse autor e a gente vai conversando um pouco mais sobre mais exemplos. O que é importante na hora da gente delegar uma tarefa? Quando a gente está falando desse mindset mais prático, é importante ser super específico com o que precisa ser feito, por que aquilo é muito importante, quais são as suas expectativas, prazos. Então, se é uma comunicação sobre informação, que aquela informação esteja clara. Então, por exemplo, Ana, eu preciso que você finalize aquele relatório de vendas até sexta-feira, às 5 da tarde. Isso é muito importante porque a gente vai ter uma reunião de planejamento semanal logo na sequência. E nos momentos de cobrança, tentar manter o foco nas informações de detalhes específicos do que foi exigido. Não ficar caindo em críticas que vão até se confundindo com questões mais emocionais. Então, por exemplo, Ana,
eu percebi que o relatório de vendas ainda não está completo. Você precisa de alguma ajuda com isso? A gente precisa dele pronto para amanhã, 5 horas, tudo bem? Mas mesmo no trabalho, não é só sobre comunicar informações. Como que a gente pode pensar esse mindset, essa mentalidade mais emocional? Compartilhar as nossas vulnerabilidades, como eu já falei, faz com que a gente se conecte muito mais com a nossa equipe, com as pessoas que estão próximas da gente no ambiente de trabalho. Puxar algumas conversas com objetivos emocionais pode ser importante. Por exemplo, Lari, e eu tô falando aqui o nome das pessoas da minha equipe. Lari, eu sei que você tem ficado um pouco sobrecarregada nas últimas semanas por conta das férias da Ana, mas a gente precisa muito do seu conhecimento para finalizar esse projeto. Você consegue ajudar a gente durante 30 minutos hoje? Como que você se sente sobre isso? E, ao mesmo tempo, para a questão da cobrança também. Às vezes pode ser uma cobrança com fins ou com objetivo, na verdade, emocional. Então, Lari, tô percebendo que você tá se sentindo muito pressionada por esses prazos. Muito obrigada por conseguir entregar tudo que você entregou, mas como que você tá se sentindo com essa pressão? Você acha que a gente consegue manter esse ritmo ou tá sendo inviável para você? E, às vezes, em equipe mesmo, a gente pode pensar em formatos de conversas com o objetivo de mindset, então tentando unir todo mundo, tentando trazer resultados de forma coletiva, como que a gente está conseguindo junto cumprir com aquilo que é muito importante, uma visão, um valor da empresa. Isso sempre vai ser válido. E a mesma coisa em relação às atividades de casa, as tarefas de casa domésticas, independente com quem que você compartilha, se é sua família, namorado, amigos. Às vezes a gente precisa definir coisas práticas. Então, por exemplo, semana que vem vai ser meu aniversário e vem 15 amigos meus aqui. Tudo bem se eu ficar com o espaço da sala de tal hora até tal hora? E depois eu arrumo toda a bagunça no dia seguinte. Mas às vezes pode ser uma conversa um pouco mais com objetivo emocional. Por exemplo, Arthur, eu sei que você gosta de assistir TV até mais tarde, mas eu preciso acordar no dia seguinte. Como que você se sente se a gente tentasse chegar no meio termo? Às vezes ele pode se sentir desconfortável com isso, às vezes isso pode criar algum tipo de ruído, talvez isso possa significar que, por exemplo, ele vai se sentir como se aquele espaço que é dele, que é o quarto dele, não está sendo realmente dele. É importante a gente comunicar e entender um pouco sobre isso. E com isso, a gente está quase um pezinho no terceiro e último bloco, sobre exercícios práticos. Então, eu já dei aqui umas deixas de questões práticas para a gente pensar a comunicação na nossa rotina. Mas eu vou aqui trazer alguns exercícios. Primeiro, exercício de planejamento de tarefas do trabalho. O objetivo vai ser melhorar a delegação e cobrança das tarefas no ambiente de trabalho. Então, primeiro, em uma reunião, isso óbvio, se couber, tá, para a sua situação, às vezes não faz sentido. Em uma reunião, e pode pensar, às vezes, grupos de trabalho da faculdade, não sei. A gente vai organizar o momento de ter a comunicação de informações daquele projeto e fazer uma divisão clara das tarefas, responsabilidades, objetivos e prazos. Depois a gente vai passar por um momento de alinhamento ou check-in diário, dia sim, dia não, a depender do seu esquema de trabalho. Então, monitorar o andamento disso, sem fazer aquele microgerenciamento, mas entendendo o processo. E no final, trazer feedbacks e ajustes a partir das entregas, considerando o que realmente foi cobrado, dentro das expectativas criadas. O exercício número 2 vai ser sobre identificar tipos de conversa. Então, toda vez que você estiver numa conversa, tenta trazer atenção para entender. Essa é uma conversa com um objetivo prático, emocional ou social? E assim você vai treinando um pouco dessas anteninhas. Exercício 2 é sobre empatia ativa. Então, como que a gente vai treinar essa nossa habilidade de sincronizar a nossa comunicação para ter bons resultados naquilo que a gente quer estabelecer de relação que vai afetar a nossa rotina? Então, durante uma conversa que seja importante para você, você vai praticar a escuta ativa. Então, realmente focar na outra pessoa e tentar entender os objetivos e o que aquela pessoa está comunicando para você. Você pode, além de prestar atenção, fazer essa escuta ativa, fazer perguntas genuinamente interessadas naquilo que está sendo falado. E não é tão difícil. Às vezes pode parecer um processo meio terapêutico, né? Mas se é uma conversa de aspecto emocional, como que isso faz você se sentir? Pode ser uma boa pergunta.
E o quarto e último exercício é sobre sincronizar expectativas. Então, alinhar as expectativas e responsabilidades em projetos colaborativos. Então, entender expectativas de escopo de trabalho, de entregas, do que for. Definir de forma mais clara esse papel, bem com essa mentalidade mais prática, para que todo mundo esteja alinhado com aquilo que é esperado de cada pessoa. Isso vai fazer sentido se você estiver no cargo de gestão? Com certeza. Mas, às vezes, tenta transpor isso para sua realidade, para a sua situação, em que momento que você tem que lidar com outras rotinas que existe um ruído que faz com que você ache que você não vai ter rotina de jeito nenhum. É para isso que essa conversa vai servir. Essa é a nossa conversa que a gente teve hoje, que não é uma conversa tão simples assim pra mim, porque eu não tenho o retorno de vocês, mas eu realmente quero que seja uma conversa. Então, aproveitando esse gancho perfeito que eu fiz, deixa aqui nos comentários o que você achou desse episódio, tanto na caixinha de perguntas quanto nos comentários aqui do YouTube. Muito obrigado, Objetiva, por patrocinar esse episódio. Se você tiver sugestão de próximos episódios, deixa aqui embaixo, que eu vou adorar saber. E a gente se vê na próxima semana. Até mais!